Você está em silêncio, mas não porque não há nada acontecendo. Pelo contrário, a pausa que você sente não é ausência, é preparação. Há um ponto na jornada onde tudo parece lento, sem sentido ou desconectado. O que costumava fazer sentido já não vibra mais. O que antes te preenchia, agora pesa. Mas mesmo que pareça estagnação, esse momento tem um nome no campo: transição vibracional. E ela sempre vem acompanhada de silêncio. É como se o universo inteiro prendesse a respiração para te ouvir. E nesse espaço entre o velho e o novo, sua alma começa a sussurrar mais alto. Às vezes, esse silêncio vem disfarçado de cansaço, outras vezes de confusão. Você não sabe mais o que quer, mas também sabe que não quer mais o que tinha. Isso não é fraqueza, é clareza emergindo por baixo das camadas. O campo está recalibrando, seu corpo sente, mas sua mente ainda não entende. Por isso você se sente fora de lugar, como se estivesse assistindo a sua própria vida de longe. Mas e se eu te dissesse que esse desconforto é o portal? Que esse aparente vazio é exatamente o que precisa acontecer antes de um salto quântico real? Porque no campo, nada muda do lado de fora sem antes reconfigurar por dentro. E essa reconfiguração é silenciosa, invisível, quase sempre solitária, mas nunca aleatória. Existe uma inteligência sutil guiando esse colapso de certezas, e essa inteligência é sua. É o seu eu futuro puxando você para mais perto. Quando tudo começa a desmoronar ao redor, pode parecer que você está perdendo o controle, mas na verdade você está sendo libertado do controle. A alma cansou de se repetir. A vibração antiga não sustenta mais o que você veio viver. Por isso o campo começa a retirar o que não está mais em coerência. Amizades que se afastam sem motivo, planos que não saem do papel, relacionamentos que se tornam insuportáveis, lugares que já não acolhem. Tudo isso é sintoma de desalinhamento. Mas também é a prova de que você está sendo conduzido para o centro da sua verdade. Você sente isso, mesmo sem saber explicar. E é por isso que esse silêncio é tão importante. É nesse vazio que novas frequências conseguem entrar. É nesse espaço sem respostas que novas possibilidades se tornam visíveis. Mas a mente luta contra o silêncio. Ela quer entender, prever, resolver. Só que esse tipo de transição não se resolve com lógica, se atravessa com presença. E é nesse ponto que muitos desistem. Tentam voltar para o antigo porque o novo ainda não apareceu. Mas o novo nunca aparece enquanto você estiver preso na frequência do medo. A pergunta não é o que vai acontecer comigo agora, mas sim quem estou me tornando no silêncio. Porque é isso que está sendo moldado. Uma nova identidade vibracional, um novo campo interno. E esse novo campo começa com o simples ato de não fugir do silêncio, de se permitir sentir o desconforto sem rotular, de deixar queimar o que precisa ir. De deixar morrer o que já terminou, de deixar a alma chorar pelo que ela já sabe que acabou. O salto não acontece quando tudo melhora. Ele acontece quando você se entrega totalmente ao que é e confia que esse vazio está abrindo espaço para a realidade que você pediu. O campo ouve a coerência. E coerência é quando sua vibração diz a verdade que a sua boca ainda não teve coragem de pronunciar. Por isso, se tudo parece estranho agora, se sua vida parece travada, ou se você sente que está no limbo entre versões, saiba que isso é um bom sinal. Significa que sua frequência está se reordenando. E para isso, o campo precisa silenciar o ruído, reduzir o volume do externo, cortar vínculos que enfraquecem, interromper hábitos que te sabotam e forçar você a voltar para dentro. Porque só dentro do seu próprio campo você acessa as chaves que desbloqueiam um novo ciclo. E é nesse ponto que você se depara com uma escolha: continuar tentando reanimar uma versão de si que já expirou ou confiar que o que está vindo exige que você morra em paz para o que já não ressoa. O silêncio é um convite para essa morte vibracional. E toda morte no campo é também uma iniciação. Você não está perdido, está sendo preparado. Você não está sem direção, está sendo recentrado. E cada vez que você respira fundo no meio do caos e diz:
eu aceito esse processo, você move sua frequência. Você comunica ao campo que está pronto para o salto. E o campo responde. Não com promessas, mas com sinais. Sinais que parecem coincidências. Pessoas que somem, oportunidades que mudam, sensações físicas inesperadas, vontade de chorar do nada, insônia com a mente acelerada, tudo isso é reorganização vibracional. E se você está passando por isso agora, saiba que o salto está mais próximo do que parece. O silêncio que você sente é a última pausa antes do novo som da sua vida começar a tocar. E quando tocar, nada mais será como antes. Mas você precisa atravessar esse espaço com fé. Fé não no sentido religioso, mas fé vibracional. A certeza inabalável de que, mesmo no escuro, mesmo sem saber o que fazer, você está sendo guiado. E isso basta. Você não precisa entender tudo agora. Você só precisa se manter presente, inteiro e disposto, porque a travessia está acontecendo. E quem atravessa de verdade não volta mais o mesmo. Você não vai mais caber no que antes era confortável, não vai mais conseguir fingir que não sabe o que sabe, não vai mais conseguir se encaixar onde já não vibra. E isso é lindo, porque significa que você está pronto para viver o que veio viver. Agora respira, sente o que está vindo, sente o que está se despedindo, sente quem você está se tornando. E quando estiver pronto, comente aqui embaixo: eu aceito o silêncio que me transforma. Escreva isso como um decreto vibracional, porque se você chegou até aqui, você já não é mais o mesmo de quando começou. Você está no meio da travessia, e esse é o primeiro passo. Você começou a perceber que algumas conversas já não te prendem como antes. Que certas pessoas, por mais queridas que sejam, já não conseguem te acessar como antes. Os lugares que antes traziam conforto, agora te apertam. Os hábitos que eram rotina, agora te cansam. E o mais curioso é que por fora tudo ainda parece igual, mas por dentro tudo mudou. Essa sensação de deslocamento, essa vontade súbita de se isolar, esse cansaço estranho quando está cercado por gente, tudo isso tem um nome: incompatibilidade vibracional. É o campo te avisando que a sua frequência atual já não combina mais com a frequência da sua realidade antiga. E isso não é rejeição, é realinhamento. Você está vibrando diferente, está emitindo sinais novos, e o campo, sendo preciso como ele é, começa a responder. Só que essa resposta nem sempre vem em forma de milagres imediatos. Às vezes, ela vem como desconexão, como portas que se fecham, como laços que se desfazem, como empregos que não fazem mais sentido, como amizades que ficam em silêncio, como planos que se dissolvem. E por mais desconfortável que seja, isso não é castigo, é evidência. É sinal claro de que seu campo está colapsando o velho para liberar espaço para o novo. Mas como explicar isso para os outros? Como justificar a sensação de estar no mundo e não pertencer a ele? Como traduzir esse sentimento de estar cada vez mais perto de si e, ao mesmo tempo, mais distante de tudo que te cercava? A verdade é que esse processo não precisa ser compreendido por todos, porque ele é interno, é uma reconfiguração invisível que só você pode sentir, e é justamente essa sensação de estranhamento que confirma que você está em transição vibracional. Você não está virando frio, está ficando seletivo com sua energia. Você não está ficando metido, está aprendendo a se preservar. Você não está esquisito, está ficando mais coerente. Porque quanto mais você se alinha com sua frequência verdadeira, mais tudo que vibrava no descompasso começa a se desintegrar. E essa desintegração é dolorosa, porque você foi programado para acreditar que manter o vínculo é mais importante do que manter a integridade vibracional. Mas o preço de se manter em ambientes desalinhados é alto. Você começa a duvidar de si, começa a se diminuir para caber de novo, começa a se sabotar para não causar incômodo e, aos poucos, vai se apagando. Vai se distanciando de si mesmo, até que chega ao ponto em que o universo te força a escolher. E a escolha é clara. Ou você se mantém fiel à sua nova frequência e deixa o que não te acompanha seguir,
ou você volta para o velho e paga o preço de trair a si mesmo. Não tem como vibrar liberdade e continuar preso a histórias que já expiraram. Não tem como vibrar verdade e continuar fingindo estar bem onde não está. O campo responde à coerência, e coerência, nesse estágio, significa ter coragem de se afastar antes que sua alma adoeça. Sim, você vai parecer estranho. Sim, você vai decepcionar expectativas. Sim, você vai perder coisas. Mas o que você vai ganhar em troca não tem preço. Paz interior, clareza, leveza, verdade. Você vai começar a se atrair por novos caminhos, novas vozes, novas ideias. E esse é o maior sinal de que sua nova realidade já está sendo formada. Mas ela ainda é frágil, como uma planta recém-brotada. Precisa de silêncio, proteção, tempo. E por isso você se sente tão entre mundos. Já não pertence mais ao antigo, mas ainda não chegou totalmente ao novo. Essa travessia exige presença, exige consciência, exige que você não se abandone no meio do caminho, porque o velho mundo vai tentar te puxar de volta, vai te provocar, vai te chamar de volta para os padrões, vai te fazer duvidar de novo. Mas você já sentiu o gosto da expansão, já sentiu a vibração da verdade, e quem sente isso não consegue mais fingir. Você até pode tentar, mas algo dentro de você já não permite mais, e esse algo é a sua essência pedindo passagem. O velho mundo não é seu inimigo. Ele foi necessário, ele foi escola, mas ele cumpriu o seu papel, e agora é hora de liberar. Sem mágoa, sem luta, só com gratidão e firmeza, porque toda vez que você insiste em se manter onde não vibra mais, você bloqueia a manifestação do que está vindo. É como tentar plantar uma nova semente num solo já esgotado. Não floresce. Mas se você tiver coragem de se afastar, se permitir o vazio, se sustentar na nova frequência, o campo começa a te guiar. Começa a mostrar as novas rotas, começa a atrair pessoas em ressonância, começa a te colocar nos lugares certos, na hora exata, com energia alinhada. E tudo começa a fazer sentido. Mas não um sentido lógico, um sentido vibracional. Um encaixe que não dá para explicar, dá para sentir. A incompatibilidade com o velho não é um problema, é um termômetro. É um sinal de que você está em ascensão, você está subindo a frequência, está se aproximando do seu centro original. E tudo que não estiver nessa nova frequência vai se afastar por gravidade. Você não precisa expulsar ninguém, não precisa brigar, não precisa convencer, só precisa continuar se alinhando. Porque quem vibra em coerência atrai por ressonância, e o campo nunca erra. Ele sempre entrega aquilo que corresponde ao que você vibra. Agora que você sabe disso, não se force a voltar para o que te enfraquece. Não tente se encaixar no que já foi. Não se lamente pelo que se desfez. Tudo está exatamente como deveria estar. Confia na vibração que está te guiando. Ela sabe o caminho, mesmo quando você ainda não consegue ver. E quando o desconforto bater, quando a saudade apertar, quando a dúvida surgir, respira e lembra, você não está perdendo, você está se libertando. Comente aqui embaixo, eu honro minha nova frequência. Declare isso, porque quando você declara com consciência, você ancora no campo, você mostra para o universo que está pronto para viver na sua verdade, e ele vai te responder. E então, depois de tudo que você já superou, de todas as camadas que já tirou, de todos os vínculos que já soltou, a vida parece girar e te colocar de novo no mesmo cenário. A mesma pessoa aparece, a mesma provocação se repete, o mesmo desafio ressurge com uma nova embalagem. E você se pergunta, mas por quê? Eu já passei por isso, já entendi essa lição, já me afastei desse padrão. Mas é nesse exato momento que você precisa lembrar. O campo quântico não te testa para te punir. Ele te testa para confirmar a nova frequência que você escolheu vibrar. E a confirmação sempre vem através do velho. Porque é fácil dizer que mudou quando tudo está diferente. Mas a verdadeira reprogramação se revela quando o velho reaparece e você escolhe responder diferente.
Esse é o teste invisível, e ele não tem dia marcado. Não vem com aviso, não chega com etiqueta de prova final. Ele vem como a velha mensagem do ex no meio da noite, como a mesma crítica disfarçada de conselho, vinda de quem sempre duvidou de você, como a mesma sensação de rejeição ao se deparar com uma situação que, lá atrás, teria te derrubado. Mas agora é diferente, porque agora você está mais consciente, está mais presente, está mais inteiro, e mesmo que a dor inicial ainda te toque, ela já não te paralisa, ela já não decide por você. Você sente, mas não se perde. Você observa, mas não reage no automático. E essa é a diferença entre repetir o padrão e transcender o padrão. O campo não quer que você evite as situações desafiadoras. Ele quer que você demonstre uma nova frequência ao atravessá-las, porque cada reação sua é um sinal vibracional. Cada escolha é um decreto energético. Cada silêncio, uma reafirmação de identidade. E quando você escolhe diferente, você cria diferente. O teste não é sobre resistir ao velho, é sobre não vibrar mais com ele, porque aquilo que ainda te tira do eixo ainda tem poder sobre você. E aquilo que ainda te provoca raiva, apego ou ansiedade ainda está em ressonância. Por isso, o campo traz de volta, para que você possa olhar de frente, para que você possa responder com consciência, para que você possa afirmar vibracionalmente: eu não sou mais essa versão. E o campo entende, ele sempre entende, mas ele não responde à intenção, ele responde à frequência, e a frequência se prova no momento do impacto, quando você tem todas as razões para reagir como antes, mas escolhe fazer diferente. Esse momento é sagrado, é como um selo que você grava no seu campo. E quando isso acontece, algo muda, internamente e externamente, porque você não apenas entendeu uma nova verdade, você se tornou ela, e isso o campo reconhece. A partir daí, os testes diminuem, as repetições cessam, o padrão se dissolve, porque não há mais com quem ressoar, você está vibrando outra coisa. Mas até esse ponto, é natural que os ciclos se repitam, porque você está em refinamento vibracional. Está ancorando uma nova identidade energética, e esse processo exige firmeza, exige que você saiba quem está se tornando, mesmo quando tudo ao redor tenta te puxar para o antigo. Vai ter dia em que você vai acertar com leveza, vai ter dia em que você vai cair e se questionar. Mas mesmo as quedas fazem parte, porque elas te mostram onde ainda há rachaduras, onde ainda há reatividade, onde ainda há dor não vista. E ver essa dor é também um ato de cura, porque só se transforma o que é visto, só se libera o que é sentido, só se reprograma o que é atravessado com presença. E cada repetição é uma nova chance, uma nova oportunidade de reafirmar o seu salto quântico. Porque sim, o salto não é um evento único e espetacular. Ele é um processo, uma sequência de pequenas escolhas conscientes que, somadas, alteram sua linha temporal. E esse processo exige coragem, porque repetir o velho é confortável, é previsível, mas reagir diferente exige maturidade emocional. Exige confiar no invisível, exige manter a vibração elevada, mesmo quando tudo convida ao caos. E isso não é fácil, mas é libertador, porque cada vez que você age diferente, você diz para o universo: eu estou pronto, pronto para receber novas experiências, pronto para acessar uma realidade compatível com quem você está se tornando. E o universo responde, sempre responde, mas antes de entregar o novo, ele vai se certificar de que você não está mais colapsando o velho, porque o campo é exato. E se você ainda vibra mágoa, ressentimento e insegurança, é isso que ele reflete. Por isso, não fuja dos testes, use-os como portais. Cada repetição é uma chance de criar um novo desfecho, de encerrar o ciclo com consciência, de provar para você e para o campo que você já é outro. E isso não exige perfeição, exige apenas presença, porque na presença a transformação acontece. Não é sobre nunca mais sentir raiva, é sobre não ser mais controlado por ela.
Não é sobre nunca mais sentir medo, é sobre não deixar que ele dite as suas escolhas. E não é sobre nunca mais cair, é sobre levantar com mais sabedoria, com mais compaixão por si, com mais consciência do processo, porque você não está retrocedendo, está sendo refinado, está sendo lapidado, está sendo preparado para sustentar a realidade que pediu. E isso leva tempo, leva energia, leva verdade. Então, quando o velho voltar, ao invés de reclamar ou se culpar, agradeça, respira, reconhece e responde como quem já sabe que está sendo observado, não por julgadores, mas por um campo inteligente que só quer ter certeza de que você está pronto, pronto para o novo, pronto para sustentar o salto, pronto para não colapsar mais o velho. Porque tudo que você viveu até aqui te preparou para esse momento. E agora é a sua chance de reagir diferente. Comente aqui embaixo. Eu reajo como quem já é. Declare isso no campo e sinta o que muda dentro de você. E então, quando o campo finalmente reconhece que você não está mais vibrando velho, ele abre espaço. E esse espaço se sente estranho no começo, porque você passou tanto tempo lidando com repetições, testes invisíveis e interferências do antigo, que se acostumou a viver em estado de alerta. Mas agora há silêncio, um tipo diferente de silêncio. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio da reorganização, da construção energética de uma nova realidade. E é aqui que começa o verdadeiro desafio: sustentar a frequência da sua nova casa. Porque atravessar o salto é uma coisa, viver como quem já atravessou é outra. A frequência da sua nova realidade exige presença contínua, escolhas alinhadas, pensamentos conscientes e, principalmente, integridade vibracional. Não basta mais saber. Agora é preciso ser. Ser a nova versão mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém está aplaudindo, mesmo que o externo ainda não manifestou tudo que você visualizou. Porque o salto quântico não se confirma no momento da manifestação. Ele se confirma no momento da sustentação. Quando você vibra como quem já tem, antes de ter, quando você fala como quem já é, mesmo sem validação externa, quando você age como quem já chegou, mesmo que tudo à sua volta ainda esteja se adaptando. E essa fase é desafiadora, porque o campo vai testar se a nova vibração está realmente estável. Vai observar se você consegue manter a coerência vibracional no cotidiano, nas conversas, nas escolhas pequenas, nos pensamentos repetidos e, principalmente, nas decisões silenciosas que ninguém testemunha. Porque a nova casa não é só um lugar externo que você quer alcançar. Ela é uma frequência interna que você aprende a sustentar. E essa frequência não se acessa com pressa. Ela se ancora com práticas, com intenção, com vigilância amorosa. Porque sim, os velhos hábitos vão tentar voltar. As velhas narrativas vão sussurrar ao seu ouvido. O piloto automático vai querer reassumir o controle. Mas agora você sabe demais para se perder de novo. Agora você sente quando algo não está mais em ressonância. Agora seu corpo dá sinais, seu campo responde na hora, porque a nova casa é sensível. E tudo que não combina com ela causa ruído, causa desconforto, causa desalinhamento. E é por isso que muitas pessoas sentem uma crise depois do salto. Não é retrocesso, é ajuste. É o campo te mostrando com precisão tudo que ainda precisa sair para que você sustente essa nova realidade. Não adianta trazer móveis velhos para uma casa nova. Não adianta repetir padrões antigos esperando resultados diferentes. A nova frequência exige nova postura. E isso começa na forma como você fala com você mesmo, nas palavras que você escolhe usar, nos pensamentos que você nutre em silêncio. Porque tudo é vibração, tudo comunica com o campo. Cada frase que você repete sobre si mesmo é uma semente vibracional. Cada emoção que você abriga, mesmo que disfarçadamente, é um código que emite sinal. E o campo responde. Sempre responde. Por isso, agora é hora de cuidar da sua frequência como quem cuida de um jardim sagrado. De escolher com atenção onde você coloca seu foco.
de manter seus limites vibracionais firmes, não por defesa, mas por amor. Amor pela sua nova versão, amor pelo seu processo, amor pela realidade que está nascendo. Você vai perceber que, aos poucos, as coisas começam a fluir com mais leveza. Pessoas mais alinhadas começam a aparecer. Oportunidades que antes pareciam distantes se aproximam com naturalidade. E não é mágica, é coerência vibracional. Você está finalmente compatível com aquilo que pediu. Mas isso não significa que tudo será perfeito. Significa que agora você tem ferramentas para lidar com os desafios de um lugar mais elevado. Você não se perde mais tão fácil, não se abandona, não se sabota com a mesma intensidade. E quando percebe que escorregou, volta rápido, porque já não sabe mais como viver fora da sua frequência. A nova casa virou seu endereço vibracional. E mesmo que o mundo lá fora tente te puxar, você sabe voltar. Porque agora você tem raiz, você tem centro, você tem consciência. E isso é tudo. É tudo que o campo precisava para continuar te entregando realidades compatíveis. Então, a partir de agora, observe o que você tolera que não condiz com a sua nova frequência. O que ainda está mantendo por hábito e não por escolha consciente. Quais pequenas incoerências ainda vibram no seu campo sem você perceber? Porque são essas pequenas rachaduras que mantêm as manifestações em espera. O campo quer te entregar tudo, mas ele só pode fazer isso quando ele sente que você realmente virou o solo fértil. E isso não é perfeição, é sobre intenção, é sobre consistência energética, é sobre repetir para si mesmo, todos os dias, eu já sou quem escolhi ser. E agir a partir desse lugar, escolher amizades a partir desse lugar, escolher projetos, palavras, pensamentos, tudo a partir desse lugar. E sim, vai ter dia em que vai parecer que nada mudou, vai ter dia em que vai parecer que você só está fingindo ser forte, mas até isso faz parte, porque o campo não exige que você seja forte todo o tempo, ele exige que você não desista da sua frequência, mesmo quando vacila. Mesmo quando chora, mesmo quando tem vontade de voltar atrás. O que importa é o que você escolhe logo depois. É como você se reposiciona, é como você se reancora. E essa decisão de continuar sendo, de continuar vibrando, de continuar sustentando, é o que solidifica a nova realidade. Então, hoje, escolha novamente. Escolha agir como quem já atravessou. Fale como quem já sabe, caminhe como quem já chegou, porque você já chegou, e a nova casa está esperando para ser habitada por inteiro. Comente aqui embaixo, eu sustento a minha nova frequência, e sinta seu campo confirmar isso com você.